vocês veem a palavra transplante, ninguém imagina assim a complexidade que tem em volta do transplante. Ao transplante com doador falecido, uma pessoa morreu de maneira precoce, teve morte encefálica e virou doador. A família tem o drama desse sentimento de uma morte prematura, da perda inesperada, e tem que decidir se deve ser doadora de órgãos ou não, se vai autorizar ou não a doação. E tem a alocação do órgão. Tem que ter uma regulamentação inteirinha para você alocar o órgão no primeiro paciente da fila, para que você consiga, dessa forma, ter a credibilidade da sociedade. Por outro lado, no transplante com doador vivo, você tem uma pessoa que vai doar um órgão, que vai submeter a uma cirurgia, vai ficar com um órgão a menos, sem precisar, baseado principalmente na relação afetiva que ele tem com a outra pessoa. E é curioso o que acontece assim quando o pai ou a mãe doa. Essa é a relação afetiva mais intensa que existe. Nenhum pai ou mãe fala que não vai doar para o filho. E, por outro lado, quando um filho precisa doar para o pai, a hora que nós conversamos com o pai ou com a mãe, falamos, ele é muito jovem, hoje a expectativa de vida é muito longa, pode ser que ele precise de 2 rins para viver 85 anos, que é a expectativa de vida de quem tem 20 anos hoje, 85, 86, mais de 90 anos. Aí o pai falou, acho que eu não vou aceitar a doação. O filho chora, fala, não, eu quero doar de qualquer jeito, o filho não está pensando quando ele vai ter 85 anos, agora ele tem 20, tem 30 anos, é nisso que ele está pensando. Mas o pai fala assim, eu estou em diálise, eu estou bem na diálise, eu sei que o transplante é melhor, mas essa diferença, ela não é suficiente para justificar eu deixar o meu filho com um rim único. Então, o transplante, como eu disse, ele tem uma complexidade no seu entorno que é muito grande e precisa do controle social. O Brasil tem um controle social, assim, exuberante. Tem um Sistema Nacional de Transplante em Brasília, cada estado brasileiro tem uma coordenação estadual, a fila do transplante está nessa coordenação estadual, e o Brasil é o maior programa de transplante público do mundo. Ele é o segundo, os Estados Unidos faz mais transplante do que o Brasil, mas dentro do sistema público, quem faz mais transplante é o Brasil. Esse é um quadro do século XIV, que mostra um evento que representa uma lenda do século III, que é 2 santos, né, São Cosme e Damião. Na época eles eram médicos árabes que foram educados na Grécia e que estavam fazendo esse transplante aqui em Roma. Em Roma, é um gladiador etíope, recém-falecido em combate, a perna dele foi retirada e colocada num sacristão idoso. Naquela época não tinha nenhuma sutura, nada, só foi uma interposição de tecido. E diz a lenda que ele saiu caminhando imediatamente, e até a principal provocação dele foi falar, onde é que está a minha perna antiga? Isso é só uma lenda, mas isso contribui, esse quadro ele está distribuído em todas as igrejas do mundo todo. E ele contribui imensamente para que a resistência das religiões à doação de órgãos ou ao transplante seja mínima. Até a Testemunha de Jeová, que não aceita a doação de sangue, não aceita a transfusão de sangue, não tem nenhuma restrição ao transplante, tanto com doador vivo como doador falecido, e também a doação de órgãos. No nosso mundo contemporâneo, esse é o professor Joseph Murray, que fez o primeiro transplante de rim, em 1954, em Boston, com um gêmeo univetelino. Foi o primeiro transplante com sucesso. Ele fez em 1954, e ele estabeleceu a técnica cirúrgica que é utilizada até hoje. Eu tive a oportunidade única de conhecer, há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, quando ele tinha 94 anos, eu estava como professor visitante na Harvard, eu tive a oportunidade de conhecer por 2 dias, ter contato com ele por 2 dias. E chama a atenção, 94 anos, veja a energia que emana dessa face. Veja o entusiasmo que sai dessa face, o entusiasmo de um vencedor. E a conversa dele não era uma conversa de lamúrias. No meu tempo era assim, agora nesse tempo ninguém quer nada com nada. Ele não falou isso. Ele conversava comigo sobre o nosso tempo. Por isso que aqui quem está sentado junto com ele sou eu. Eu deixei só meu ouvido. Eu queria escutar o que ele falava. Antes dele,
o Sir Peter Medawar também ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e foi quem descobriu, ele tinha nascido no Brasil, nasceu no Brasil, o pai dele era engenheiro britânico, que estava trabalhando no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Brasil, depois voltou para a Inglaterra, depois com 4 anos de idade. E ele que descobriu que o transplante, quem faz a rejeição no transplante é o sistema linfocitário, e ele abriu a possibilidade de você intervir nesse sistema. Então, a primeira intervenção que teve é uma intervenção bem óbvia, bem óbvia. Se quem destrói o transplante é o sistema linfóide, vamos fazer uma irradiação total do sistema linfóide e vamos evitar a rejeição. Deu certinho, evitou a rejeição, mas nenhuma dessas pessoas reconhecia mais uma infecção bacteriana, não tinha rejeição, mas morria de infecção. Então, só dava certo o transplante com gêmeo nivetelino. De 1960 para cá, foi descoberta a azathioprina, que também bloqueia quase todos os linfócitos, mas bloqueia de maneira mais seletiva os linfócitos que são direcionados para fazer a rejeição. E depois de 1970 para cá, o transplante, ao invés de ser feito só entre gêmeo e nivetelino, passou a ser feito com todo tipo de doador vivo e também com transplante de doador falecido. No Brasil, o primeiro foi feito em 1965 pelo professor Emil Sabaga, e os outros órgãos, coração, pulmão, fígado, ainda ficaram, assim como a obra de pioneiros. De 1980 para cá, quando descobriu a ciclosporina, que está com a cor destacada, é uma droga mais específica, que segura mais a rejeição, influencia menos na resposta contra a infecção, e é mais efetiva. Então, esses órgãos, coração, pulmão, fígado, que se ele não funcionar na hora, o indivíduo morre, não é que nem o rim, se não funcionar na hora, fica um pouquinho em diálise até ele funcionar, começaram a ser feitos e hoje fazem parte da rotina do transplante. Todos esses órgãos são transplantados de rotina, da mesma forma como o rim é transplantado hoje. E se vocês observarem nesse gráfico, de 2000 para cá, não teve nenhuma droga nova que apareceu que fez parte do arsenal terapêutico que nós usamos. Tem esse belatacept, que é o nome mais assim, complexo do que os outros nomes que estão escritos aí, embora acho que parece que todos eles são mais ou menos complexos, mas o belatacept é o mais complexo, até mesmo na forma de administração dele. Você administra esse remédio uma vez por mês e não precisa tomar outro remédio. Para a aderência dos pacientes, ele seria ótimo, mas ele tem uma série de incógnitas ainda, nós já usamos aqui no Brasil em tratamento em ensaio clínico, mas ainda não temos assim, uma definição se esse remédio vai ser mesmo incorporado definitivamente no nosso arsenal terapêutico. Independente disso, 15 anos sem nenhum remédio, o resultado de todos os transplantes vem melhorando gradativamente. Como tudo que você faz com repetição sistemática do mesmo processo, vai repetindo, vai melhorando. Então, aqui, nesse box amarelo, nós estamos vendo os transplantes num programa de transplante de larga escala, que foi feito em 1908 a 2003, no box amarelo mostra a curva de sobrevida, isso aqui chama curva de sobrevida atuarial. A chance de um transplante dar certo depois de um ano, com doador falecido, doador vivo, o resultado era melhor, é menor do que 80% nessa primeira curva, essa curva que está embaixo aqui. A última curva, que é a curva dos últimos 4 anos, mostra um resultado que a chance de dar certo de um transplante com doador falecido é superior a 90%. Então, sem nenhuma nova descoberta, só com a repetição sistemática do mesmo procedimento, o resultado do transplante melhorou bastante nesses anos. Então, todo mundo pergunta agora, e a fila? Toda hora você escuta perguntar isso. Quando é que vai acabar a fila de transplantes? Então, é fácil responder. Aqui nessa primeira coluna, a fila de transplante de córnea. A córnea ela pode ser doada até 6 horas depois que o coração parou, não tem limite de idade, não tem que tomar remédio, não tem rejeição, então praticamente não existe fila de córnea em nenhum lugar do mundo. Aqui no Brasil, em alguns estados existe, aqui no estado de São Paulo, em 3 meses você é transplantado. Então, nós atendemos a necessidade do transplante de córnea, que é 90 transplantes de córnea por 1 milhão de habitantes por ano. O transplante de rim, nós precisava fazer 50, 60, nós conseguimos fazer metade desses transplantes. E essa fila ela vai aumentando. No Brasil, tem 120 mil pessoas em programa crônico de diálise, mais ou menos metade delas poderiam ser transplantadas, mas nós conseguimos fazer só metade desses transplantes. No transplante de fígado, coração e pulmão, a fila é pequena. Somando todos eles, tem menos de 2 mil pessoas na fila. Isso porque, se o paciente não for transplantado no período de 1 ano,
Ou ele é transplantado ou ele faleceu, então a fila é pequena. No transplante de rim, se ele não for transplantado, ele fica em programa crônico de diálise. Eu tenho paciente há mais de 30 anos em diálise, que não conseguiu ser transplantado por razões diversas. É ruim, mas é uma forma. Tem gente que está há 30 anos em diálise e trabalha normalmente. Agora, qual que é a questão principal que nós vivenciamos assim em relação ao transplante atualmente? Se nós observarmos esse mapa ele mostra uma disparidade geográfica muito grande do programa de transplantes. Onde você vê a cor verde bem escura, é que tem um número de transplantes muito grande, mais de 70 transplantes por milhão de habitantes por ano. A cor branca não tem nenhum, e o Brasil está aqui nessa cor intermediária. Isso assim, uma situação absurda, que vivenciar essa disparidade econômica e cultural que tem no mundo ainda na nossa fase de desenvolvimento, mas o transplante ele acompanha essa disparidade. Quando você olha o mapa do Brasil aqui, você vê que o Brasil ele assim, tem uma cor mais ou menos intermediária. Nós fazemos 30 transplantes por milhão de habitantes por ano. Mas se nós olharmos o Brasil região por região, aí a disparidade geográfica que tem no mundo, que acompanha também a disparidade socioeconômica da região, ela fica bem clara no Brasil também. Você vê a região sul e a região sudeste, ela tem a cor dos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, igualzinho. Na região norte e na região nordeste, principalmente na região norte, muito menos. Agora, essa disparidade, ela pode ser corrigida em alguns estados, como, por exemplo, no Ceará, em Pernambuco, que o empenho das pessoas no programa de transplante, a harmonia entre os transplantadores e o sistema público, faz com que o desempenho do número de transplantes no Ceará e em Pernambuco seja até melhor do que no estado de São Paulo. Mas ele está diluído aqui naquela região. E aqui vocês estão vendo aqui em rosa, a Etiópia. A Etiópia é um país que nós temos um programa de atuação na Etiópia. Cheguei de lá hoje de manhã. Nessa semana nós fizemos 4 transplantes. Nós estamos desenvolvendo um programa de transplantes na Etiópia. A Etiópia é um país que tem uma série de complicações sociais, é bem pobre. Alguém pergunta se tem sentido fazer transplante na Etiópia. Tem sentido fazer transplante na Etiópia, tem sentido fazer pouquinho, porque o transplante, a complexidade do transplante, ele pavimenta o caminho para que as outras situações com menos complexidade possam ser feitas com melhor qualidade também. Então, eles trabalham com bastante dificuldade, mas eles seguramente vão conseguir chegar um dia ao modelo de transplante que nós temos aqui no Brasil. Se nós não vamos conseguir resolver a fila de transplante, que a fila de transplante vai ser sempre maior, porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, então o número de pessoas que entram na fila está aumentando, a morte violenta está diminuindo, então, graças a Deus, está diminuindo, então temos menos doador. Então, nós temos 4 possibilidades. O xenotransplante, que seria fazer um transplante com órgão de animal. Isso é mais difícil de dar certo, nós não conseguimos ainda controlar a rejeição. A hora que controlar a rejeição, tem um monte de vírus que vivem acomodados em harmonia na célula do porco. Quando ele for transferido para o homem, nós não sabemos o que vai acontecer. E também nós não sabemos se o órgão do porco, quando ele for transplantado no homem, se ele vai viver a expectativa de vida que tem o porco, que vive pouquinho, vive 8 anos, ou se vai viver a expectativa de vida do homem. Então alguém fala, então vamos fazer isso com células-tronco. Todo mundo fala, toda vez aparece na televisão, fizeram um órgão a partir de célula-tronco. Se fizeram um órgão a partir de célula-tronco, eu não sei porque não foi feito ainda uma célula do sangue, que é muito mais fácil. Quando você precisa de transfusão de sangue, alguém precisa doar. Ou então ilhotas de pâncreas, que é muito mais fácil de fazer. A célula da ilhota de pâncreas produz uma coisa só insulina, precisa do sensor. Até hoje, célula-tronco não resolveu isso. Então, eu não espero que nem xenotransplante, nem célula-tronco vai fazer parte da minha vida biológica. Outra possibilidade é você fazer bioengenharia. Você pega um órgão doente, um rim doente, tira todas as células doentes dele, mantém a estrutura e depois ela é repopulacionada com células normais do seu próprio organismo e vai readquirir o formato do rim. Também é difícil acreditar que isso vai dar certo assim. Já dá certo com um transplante de osso. Osso, a gente tira um fragmento do osso,
um fragmento do osso longo, deixa menos 70 graus, todas as células morreram, com menos 70 graus, mas fica aquela matriz, aquele esqueleto, que é basicamente formado por cálcio. E a hora que você coloca, as células da própria pessoa vão lá, ocupam aquele lugar e não vão ser rejeitadas. Ela pode não pegar, mas ela não vai ser rejeitada. E o órgão artificial, aquele que nós temos de maneira mais efetiva, é a implantação do ventrículo esquerdo, e que já tem pessoas vivendo com o órgão artificial implantado há mais de 5 anos, com o coração artificial implantado há mais de 5 anos, mas ainda não é uma situação assim também como parte do cotidiano. Tem uma coisa que nós podemos fazer para ajudar, que depende de uma situação coletiva. A correção da disparidade geográfica também não depende de nenhuma descoberta nova, não depende de xenotransplante, não depende de nenhuma descoberta nova. Depende de uma iniciativa coletiva, vontade coletiva. Essa é uma campanha da Associação Brasileira de Transplantes. Se você quer ser doador de órgãos, avise sua família. Sua família vai entender isso como seu último desejo. É até uma forma de você continuar, após a morte, contribuindo com a sociedade. É um jeito simples. Avise sua família. Sua família vai entender isso como seu último desejo e vai entender isso como uma forma de você continuar contribuindo com a sociedade. Quando eu comecei a falar, eu comecei dizendo que o transplante ele é muito mais complexo do que a cirurgia, ou do que a rejeição, ou do que a descoberta de uma nova droga. Eu falei que envolve uma série de sentimentos, envolve sentimentos que nós conhecemos bastante. Eu vou deixar esses últimos 20 segundos algumas imagens que mostram bem, todos vocês vão entender bem quando eu falei que o transplante envolve, ao seu redor, envolve uma série de outras coisas mais complexas, como sentimentos diversos, e vocês vão ver nessas últimas imagens. Clouds come and go, the rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow.